Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nesse feriadão, segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Começo falando sobre o que aconteceu no final de semana de futebol pelo Brasil. No sábado, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1. O Corinthians empatou em casa com o Botafogo, 2-2. E o Ceará perdeu no Castelão para o Santos, 1-0. Já no domingo, 7 partidas completaram a rodada de número 8. O Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras, 2-1. O São Paulo venceu o Fluminense de virada no duelo de tricolores que aconteceu no Morumbi, 3-1. O Internacional empatou em casa com o Bahia, 2-2. O Vasco venceu em casa o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. E ainda sobrou bronca pro VAR, porque o Cruz Maltino teve um gol anulado e deixou muitas dúvidas, inclusive nos especialistas. Atlético Goianiense e Grêmio empataram em 1-1 e o Grêmio não vive boa fase, inclusive com Renato Gaúcho começando a ser contestado. O Sport venceu o Goiás por 2-1 e o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli venceu fora de casa o Coritiba pelo placar de 1-0. O Brasileirão volta nesse meio de semana com os jogos da 9ª rodada. Trazendo para você a tabela de classificação depois das partidas do final de semana, o Inter lidera com 17 pontos, São Paulo tem 16, Atlético Mineiro 15, Vasco e Flamengo têm 14 pontos, o Palmeiras fecha o G6 com 13 pontos, o Santos tem 11, assim como o Fluminense, o Sport tem 10 pontos, Ceará também 10, Corinthians e Bahia têm 9 pontos, o Fortaleza, assim como o Grêmio e Botafogo, tem 8 pontos. O Atlético Paranaense tem 7 e é o último time fora da zona de rebaixamento. Já no Z4, o Coritiba tem 7 pontos, Atlético Goianiense 6, Bragantino 6 e o Goiás é o lanterna da competição, com apenas 4 pontos somados no Brasileirão de 2020 até aqui. No Fluminense, Evanilson dá adeus. Ele está de malas prontas para a Europa, mas não vai ser para a Inglaterra, e sim para Portugal. O Porto atravessou as negociações do Crystal Palace da Inglaterra e acertou a contratação do atacante de 20 anos que já viaja nessa terça-feira e, portanto, não joga mais pelo tricolor carioca. A informação de que Evanilson viajaria para Portugal ainda nessa terça foi dada inicialmente por Marcelo Joran e confirmada pelo portal Globoesporte.com, que apurou também que o clube de destino é o Porto. Vice-artilheiro do Fluminense na temporada, com 9 gols em 24 partidas, Evanilson já havia recebido proposta do City Football Group, grupo que administra o Manchester City da Inglaterra e outros clubes ao redor do planeta, e também do Crystal Palace, que também disputa a primeira divisão do futebol inglês. Além disso, o jovem foi sondado por times brasileiros, como o Internacional. Evanilson não joga mais pelo Fluminense, o destino é o Porto de Portugal. Depois da confusão, quem também está de saída é Thiago Neves, dessa vez do Grêmio. Grêmio e o staff de Thiago Neves acertam os últimos detalhes para a assinatura da rescisão contratual entre o clube e o meia de 35 anos. A decisão para o rompimento do vínculo partiu do clube e gerou ruído entre as partes nos últimos dias, mas o assunto já está bem encaminhado. As minutas da rescisão começaram a ser redigidas hoje, segunda-feira. Tanto o staff do atleta quanto o departamento jurídico do clube mantém contato diário e a expectativa é de que as partes assinem a rescisão até quarta-feira ou, no máximo, até a sexta-feira. Thiago Neves de saída do tricolor gaúcho. Messi está finalmente de volta ao Barcelona. O craque argentino se apresentou para as atividades de pré-temporada do Barcelona hoje, segunda-feira, depois de anunciar na semana anterior a sua permanência no clube catalão. Nesse primeiro dia, ele trabalhou individualmente, enquanto o restante do elenco treinou normalmente. Esse é o padrão na Espanha por causa dos protocolos de prevenção ao coronavírus. A expectativa era grande para o retorno de Messi às atividades no centro de treinamento Joan Gamper, e muitos jornalistas foram até a Ciutat Esportiva para tentar registrar a volta dele aos trabalhos. Mas a atividade foi com portões fechados. Nos últimos exames de coronavírus, essenciais para ir a campo, o argentino testou negativo. O Barcelona divulgou uma imagem dele fazendo exercícios físicos com a bola. Messi está de volta ao Barcelona, já está treinando, por hora, individualmente. Me despeço hoje falando sobre Fórmula 1. O francês Pierre Gasly aproveitou uma corrida repleta de incidentes e confusões para vencer ontem domingo o GP da Itália de Fórmula 1 em Monza. É a primeira vitória de um francês desde que Olivier Panis
ganhou em Mônaco em 96 e o primeiro triunfo da equipe AlphaTauri na categoria. Curiosamente, quando o time se chamava STR, a única vitória veio justamente em Monza no ano de 2008, com Sebastian Vettel. Nas voltas finais, Gasly resistiu a um ataque feroz de Carlos Sainz, da McLaren, que terminou em segundo lugar. Lance Stroll deu a Racing Point o primeiro pódio em terceiro lugar, uma corrida completamente maluca, com um forte acidente de Leclerc, mais uma vez um final de semana terrível para a Ferrari, e com Hamilton sendo punido e perdendo pontuação. O pódio formado então de uma maneira bastante inusitada, com Gasly em primeiro, Carlos Sainz em segundo e Lance Stroll em terceiro lugar. É o GP de Monza, da Itália, que aconteceu nesse final de semana. A gente se encontra amanhã com muito mais por aqui. Um forte abraço, pessoal, e até lá. Este é o Papo de Esporte. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.